Prezados irmãos, a leitura que vai servir, juntamente com outras, para a nossa meditação de hoje, encontra-se em Mateus 8, 5 a 13. Mateus 8, 5 a 13. E diz assim: E, entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião, rogando-lhe e dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa paralítico e violentamente atormentado. E Jesus disse-lhe: Eu irei e lhe darei saúde. E o centurião, respondendo, disse: Senhor, eu não sou digno que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra, e o meu criado ficará curado. Pois também eu sou homem sob autoridade, e tenho soldados às minhas ordens. E digo a este: vai, e ele vai. E ao outro: vem, e ele vem. E ao meu criado: faz isto, e ele faz. E maravilhou-se Jesus, ouvindo isto, e disse aos que o seguiam: Em verdade vos digo, que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Mas eu vos digo que muitos virão do Ocidente e do Oriente, e sentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó, no reino dos céus. E os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores, e ali haverá pranto e ranger de dentes. E então disse Jesus ao centurião: Vai, e como creste te seja feito. E naquela mesma hora o criado sarou. Prezados irmãos, este texto é um texto muito conhecido, que todos já lemos muitas vezes. É o texto do centurião romano, a cura do criado do centurião romano. Um centurião, como sabeis, era um militar romano que comandava 100 homens. Havia na altura na Judeia 2 legiões, na Judeia e Síria, 2 legiões, cerca de 10.000 homens. Este centurião comandava 100 homens, portanto era uma figura importante dentro do exército romano. E ele estava preocupado com alguma coisa, e essa preocupação levou-o a ter com Jesus de Nazaré. Estava preocupado com a saúde do seu servo. Não estava preocupado com a sua saúde, como vimos no domingo passado, havia um leproso que chegou ao pé de Jesus. Não, ele estava preocupado com a saúde do seu servo. E foi pedir a Jesus que o curasse. E Jesus disse-lhe que estaria disposto a fazê-lo. A seguir, o centurião pediu a Jesus que dissesse uma só palavra, que para ele bastava, e saberia que o seu servo ficaria curado. Uma só palavra. E depois explicou: olha, eu sou militar, estou debaixo de ordens, faço o que me mandam, mas também estou habituado a dizer a um que vai e ele vai, ao outro vem e este vem. Eu não preciso de ver, não preciso de estar lá, não preciso de observar para saber que as minhas ordens são cumpridas. E quereria ele também dizer que os superiores deles também não precisariam de observar os atos do centurião, para saber que o centurião também, dentro da cadeia de comando do exército, cumpria as suas ordens. E Jesus ficou de tal maneira impressionado com as palavras deste homem, que disse que nem em Israel achei tanta fé. Nem em Israel achei tanta fé. Este centurião, que era um gentio, que era alguém que de facto não pertencia ao povo de Israel, não era um judeu, este centurião
foi efetivamente alguém em quem Jesus reconheceu mais fé do que toda aquela que tinha encontrado em Israel. Esta fé significa que que aquele centurião, cada um de vocês deixa de se preocupar consigo, de acreditar nas suas próprias capacidades e passa a acreditar que tudo o que acontece, que tudo o que surge, que tudo o que se desenrola debaixo dos nossos olhos é plano de Deus, é porque Deus assim quis que fosse. E de facto Deus vai fazer este milagre. Este milagre é mais um milagre que, como em todo o Evangelho, não são tanto milagres feitos por misericórdia, mas são milagres destinados a anunciar o reino de Deus, destinados a anunciar a missão de Jesus, a sua identidade como Messias. É um ato que, mais do que pena do doente, mais do que compaixão daquele que sofre, significa que Jesus é de facto o Senhor e que pode curar. A fé deste centurião, a nossa fé, é uma fé que exige sacrifícios. É uma fé que não é uma fé automática, uma fé fácil. E o maior sacrifício é nós sentirmos desde logo que a nossa vontade, os nossos desejos, os nossos interesses devem ceder, devem cair perante aquilo que é o plano de Deus, perante aquilo que nós sentimos que de facto Deus quer que seja feito. Nem em Israel encontrei tanta fé, diz o texto. Nem em Israel encontrei tanta fé. Esta expressão vem nos dizer que efetivamente, mesmo entre os gentios é possível encontrar fé. Mesmo entre os gentios, como os romanos, é possível encontrar quem queira seguir os passos de Jesus. Esta afirmação de Jesus vem nos dizer que, de agora em diante, o povo escolhido já não era mais aquele povo compreendido apenas nas 10 tribos de Israel. Aquele povo era o povo que o aceitava, era o povo que cria em Jesus, era o povo que o queria seguir. Nós hoje, se tivéssemos possibilidade de viajar no tempo e chegar à Palestina, no tempo de Jesus, seríamos todos nós gentios, seríamos todos nós não judeus. Bom, poderá haver aqui uma exceção ou outra, mas seríamos todos nós gentios. Seríamos todos nós pertencentes a um povo diferente daquele povo da promessa do Antigo Testamento. Seríamos, porém, homens e mulheres iguais aos judeus, iguais aos romanos, iguais aos gregos. E o centro da pregação de Jesus aqui manifesta-se de uma maneira excepcional. O centro da pregação de Jesus passa daquilo que era a pregação dos sacerdotes do templo, daquilo que era a ênfase dos fariseus. A pregação de Jesus aqui começa a manifestar-se como a pregação centrada no homem. A pregação centrada no homem. Antes de mais, este centurião, antes de ser gentio, antes de ser centurião, era um homem e era uma pessoa. E nós então, não quero que os irmãos digam, bom, o presbítero Davi, o irmão Davi, escolhe sempre testes fáceis, portanto isto não tem assim grande problema. Então, vamos aqui partir para uma pergunta, que é uma pergunta fundamental, uma pergunta essencial. E é uma pergunta que a Bíblia nos responde, mas que é uma pergunta que exige alguma divagação, alguma reflexão. É uma pergunta feita dezenas de vezes ao longo dos séculos. O que é o homem? O que é o homem que Deus criou? O que é o homem que motivou a vinda de Jesus para o salvar? O que é o homem? Esta pergunta aparece 2 vezes na Bíblia. Aparece em Jó e aparece em Salmos. Em Jó, o que é o homem para que
te lembres dele e dele te preocupes. O que é o homem? E em Salmos: e ainda quem é o mortal para que te lembres dele? E o filho de Adão para que venhas visitá-lo? Quem é o homem? Quem era o centurião? Quem era o servo do centurião? Quem somos nós? Esta pergunta, prezados irmãos, podemos formulá-la por 3 razões. A primeira razão podemos dizer que é uma razão pessoal. É uma razão que já vem da filosofia grega. É aquele desafio: conhece-te a ti mesmo. Conhece-te a ti mesmo. Como é que nós nos podemos conhecer a nós mesmos? Nem sequer a filosofia grega antiga é clara nisto. Como é que nós nos podemos conhecer a nós mesmos? No século XIX, um filósofo pessimista, Arthur Schopenhauer, parece que estava num local público onde havia um desacato e a polícia perguntou-lhe: e quem és tu? E o Schopenhauer respondeu-lhe: não sei quem sou, mas gostava de saber. Claro que naquele momento deve ter ido preso, mas de facto é uma pergunta que tem ocupado todos os filósofos e que nos deve ocupar a nós. Aristóteles dizia que o homem é um animal político. Tomás Willis dizia que é um animal sorridente, um animal que sorri. Benjamin Franklin dizia que o homem é um animal que faz instrumentos. O teu Edmund Burke dizia que é um animal religioso. O famoso cozinheiro Buswell dizia que o homem é o único animal que cozinha, é o animal que cozinha. E outros procuram caracterizar o homem frente às outras espécies de animais com características físicas. O que tem o nariz maior, o que tem o cérebro maior e mais pesado, enfim. Mas esta, de facto, é um caminho difícil para responder a esta pergunta de quem é o homem. Outro caminho será interrogar-nos se um homem é um animal, é alguém que responde individualmente perante as coisas, ou que é alguém que só tem uma possibilidade de explicação dentro de uma sociedade política. É o Estado ou o cidadão que deve prevalecer? É a instituição ou a pessoa que são mais importantes? Qual deve ser a resposta à pergunta qual é o homem, quando encarado nesta perspectiva política? O homem é um animal social e ele será ainda alguma coisa se estiver isolado, se estiver sozinho? E, sendo um animal social, deve prevalecer o coletivo ou deve prevalecer o individual? Outra questão que tem sido suscitada para responder a esta pergunta também é, os homens, de acordo com o seu trabalho, de acordo com as suas tarefas, eles podem ser aqueles que ajudam os outros ou aqueles que prejudicam os outros. Por exemplo, um médico ou um professor ajuda os outros. Por exemplo, um militar que faz fuzilamentos ou um carrasco é alguém que não ajuda os outros. E dentro de toda esta perspectiva funcional, há aqueles que são otimistas e que dizem que sim, o homem, sendo um animal social, é sempre alguém bom. É o humanismo esclarecido, que vem desde o século XVIII até hoje. O homem é sempre bom, ele vai desenvolver, vai progredir ao longo dos tempos, vai sempre progredindo e chegará um momento em que, de facto, ele viverá em sociedades felizes, em sociedades despreocupadas. E outros, prezados irmãos, como o Tomás Hobbes, diz que o homem é sempre mau. Ele precisa sempre de ser muito controlado, porque ele é mau. E os existencialistas, que tiveram muita força em meados do século passado, eles diziam que a vida é necessária, mas não serve para nada. E estes existencialistas, que hoje não têm já relevo no pensamento, de facto marcaram uma geração, talvez ainda um pouco a minha geração e a anterior à minha, que foi muito marcada por este desencanto com o homem, por este desencanto com a vida. Pessoas como Sartre,
numa primeira fase, Albert Camus, marcaram o pensamento que desvalorizava a vida e que desvalorizava o homem. Mark Twain, que era um escritor americano, aquele do Huckleberry Finn, que era presbiteriano, ele não tem nada a ver com o existencialismo, é muito anterior ao existencialismo, mas ele dizia, se fosse possível cruzar um gato com um homem, o homem melhoraria, mas o gato ficaria corrompido, dizia o Mark Twain. Portanto, o gato ficaria pior e o homem ficaria um bocadinho melhor. Um historiador da igreja, John Whale, dizia que o homem que Deus criou não corresponde ao otimismo fácil dos humanistas, nem corresponde ao pessimismo obscuro dos cínicos. Não corresponde nem ao que dizem os otimistas, nem ao que dizem os pessimistas. O homem que Deus criou é o homem que corresponde ao realismo radical da Bíblia. Ao realismo radical da Bíblia. As Escrituras preservam e explicam o homem que nós somos entre a glória e a tragédia. E esta caracterização parte desde logo de uma característica, que é uma característica gloriosa para nós e que vem em Gênesis e que os irmãos sabem de cor. O homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Mas que imagem e semelhança nós somos? Se nós nos lembrarmos naquela altura em que o Gênesis foi escrito, os imperadores assírios, os imperadores egípcios, eles consideravam-se deuses. Então será que o Gênesis está a dizer que nós fomos criados à imagem e semelhança dos imperadores assírios, dos imperadores egípcios? Penso que não é assim. Nós fomos criados à imagem e semelhança do Deus único, do Deus de Israel, do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E a Bíblia traz características desta identidade, desta criatura humana com Deus. E logo a primeira característica é o pensamento racional. O pensamento racional, o homem é capaz de raciocinar, o que não acontece com os outros animais. Dois astrólogos discutiam um com o outro e diziam assim, à semelhança do que se pergunta em Jó, à semelhança do que se pergunta em Salmos. Diziam assim, perante a grandeza do universo, o homem é uma insignificância. Não pode representar nada, representa zero. E o outro astrónomo respondia-lhe, mas é, de facto, esse homem que representa zero, ele é que é o astrónomo. Ele é que é o astrónomo. E havia um arcebispo da Cantuária, chefe da igreja anglicana, William Temple, que ele também dizia, nós somos maiores que as estrelas, porque nós podemos vê-las lá longe a brilhar, mas elas não sabem que nós estamos aqui. E, portanto, a questão da racionalidade do homem, tal como ela nos é manifestada na Bíblia, é de facto uma característica que nos aproxima desta imagem e semelhança com Deus. Depois, outra característica é a capacidade de escolha moral. O homem sabe distinguir aquilo que deve fazer daquilo que não deve fazer. Em geral, sabe distinguir o que é bom do que é mau. Não sabemos se é por causa de ter comido da árvore do conhecimento do bem e do mal no jardim do Éden. A verdade é que nós sabemos que estamos a fazer uma coisa que prejudica um irmão para nos beneficiar a nós, ou estamos a fazer uma coisa errada porque temos interesse em que assim aconteça. Nós somos capazes de fazer isso. Os animais não o fazem. Nós podemos educar um animal num determinado sentido e ele até pode aprender isso, mas ele não o faz por imperativo moral. Ele fala porque foi habituado ou por ter medo de ser castigado. Não o faz por um imperativo moral. A grelha de conduta do homem
não dispensa nunca, em situação alguma, quer os que creem, quer os que não creem, desta agulha moral, desta moralidade que nos indica o que está certo, que nos indica o nosso norte, o norte moral. Depois há outra capacidade que a Bíblia também nos fala, que é específica e única do homem, que é a capacidade de criar, a capacidade de fazer arte, a capacidade de tocar música, de fazer poesia, de desenhar quadros, a capacidade de olhar e gostar, a capacidade de inovar. Essa é outra característica do homem, criado à imagem e semelhança de Deus. Quarta característica, a capacidade de nós nos relacionarmos uns com os outros. Nós podemos olhar, por exemplo, para um formigueiro e até ver determinadas gravuras na internet ou por aí que explicam como é que se organizam lá dentro, no solo, lá embaixo, as formigas, onde é que elas armazenam o que recolhem, como é que se organizam, quem vai para a direita, quem vai para a esquerda. Ou as abelhas, elas têm de facto sociedades organizadas. Mas os seres humanos, as nossas sociedades, boas ou más, não dependem destas automáticas e criadas e sempre repetidas formas de organização dos animais. O que caracteriza as sociedades humanas, por muito que haja de percentagem contrária, são sociedades cimentadas pelo amor. O que nos distingue das outras animais nas nossas sociedades é a capacidade de nos amarmos uns aos outros. Nos amarmos porque sem o amor na vida de cada um, sem o amor na vida do cristão, mas sem o amor na vida daquele que não crê, essas pessoas seriam diferentes, seriam muito piores, seriam incapazes de constituir com os outros uma sociedade harmoniosa. E por fim, em quinto lugar, aquilo que nos distingue dos outros animais, aquilo que nos aproxima desta ideia da imagem, termos sido criados à imagem e semelhança de Deus, é a capacidade de adoração, é a capacidade de adorar a Deus em humildade. É verdade, caros companheiros, que esta consciência do transcendente, da origem do divino, não existe em todos. Esta ideia da origem do divino nem toda a gente tem. Esta ideia de que há alguém acima que comanda, há pessoas que a recusam. Mas a verdade é que ela hoje continua a permanecer, com 8 bilhões de habitantes na Terra, ela continua a ser a prevalecente. E se é verdade que ao longo de muitos anos se abandonaram teorias como aquela, a Terra é plana, aquela outra que dizia, é o Sol que gira à volta da Terra, aquela outra teoria que dizia que a forma mais próxima de chegar, de aproximar dois pontos é a linha reta. Todas estas ideias foram substituídas, foram esquecidas, mas a verdade é que o sentimento do transcendente, que parece irracional, que parece inexplicável, esse sentimento mantém-se desde há 300 anos do tempo do Iluminismo, desde há 500 anos do tempo das descobertas, desde há 2000 anos no tempo de Cristo, desde há 3000 anos no tempo de David e Salomão. Mantém-se desde sempre a ideia de que o transcendente faz parte do homem. E esse reconhecimento é mais um sinal desta semelhança que Deus quis que nós tivéssemos com Ele. Mas, prezados irmãos, se tudo isto é assim, se nós de facto somos tão qualificados, se temos estas coisas todas tão boas, tão interessantes, será que fica por explicar a razão das guerras, a razão do sofrimento, a razão do ódio, a razão do mal? Pedia-vos ainda paciência para lermos mais um texto
na Bíblia, Marcos 7, 21 e 23. Marcos 7, 21 e 23. Quem encontrar e quiser ler. São 3 versículos. Podes ler? Porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Ora, todos esses males vêm de dentro e contaminam o homem. Obrigado. Portanto, temos aqui estas palavras que se para louvar o homem, se para o glorificar, se para identificar aqueles 5 pontos, podiam ser mais, mas aqueles 5 pontos positivos. Não precisamos de ler nenhum texto bíblico. Agora aqui temos um texto a dizer que o mal vem do coração do homem. Que o mal vem, dizendo por outras palavras, vem de dentro do homem. O mal vem de dentro do homem. Já não a teoria do bom selvagem, a teoria de que é a sociedade que corrompe o homem. Já não a ideia de que o homem é o lobo do próprio homem, de que o homem é totalmente mau, porque já vimos que não é totalmente mau. Ele tem uma vertente de proximidade com Deus. Mas aqui a Bíblia ensina-nos, com este texto e com muitos outros, que a extensão do mal é universal. Existe em todo lado. No texto que o Filipe leu, Jesus estava falando com os fariseus. Mas, ao contrário do que faz tantas vezes, como naquele texto, raça de víboras, aqui não. Aqui Jesus está a falar dos homens em geral, não só dos fariseus. Ele está a dizer, não, o mal está no coração do homem, no coração de todos os homens. E, se lermos o texto com mais atenção, podemos encontrar outra característica, que é a essência do mal é o egocentrismo, é o autocentrismo. Se formos a um dicionário de português, seja ele do Brasil, ou de Portugal, ou de Angola, ou de Moçambique, e procurarmos palavras começadas por ego e por auto, encontraremos muitas dezenas de palavras. São estas palavras que traduzem o egocentrismo, o autocentrismo deste homem que se deixa dominar pelos ímpetos do seu coração. Aí a Bíblia fala do coração, mas podemos dizer que vem do interior do homem, daquilo que lhe é imanente, daquilo que está de facto eivado, está cheio deste mal, desta tendência para o mal. Nós fracassamos sempre e deixamos que o egocentrismo, que o autocentrismo prevaleça, se não pusermos Deus sempre em primeiro lugar de tudo. E ao candurarmos esta vontade de Deus para o centro das nossas vidas, deixando que de facto elas sejam purificadas, elas sejam renovadas por aquilo que Deus nos colocou de bom dentro de nós. A origem do mal, diz esse texto, é o coração do homem. Os fariseus, como sabemos, estavam muito preocupados com os rituais. Eles tinham 680 e tal regras precisas que foram buscar ao livro de Deuteronômio e tinham que cumpri-las todas. Quase todos eles as sabiam de cor. Os fariseus estavam muito preocupados com os rituais, guardar o sábado, não comer certos alimentos, limpar as mãos, lavar os pés, trazer a palavra de Deus junto da sua cabeça. E às vezes punham aqui na cabeça escritos com textos bíblicos. Ainda hoje isso acontece. Mas Jesus preocupava-se não com esses ritualismos, não com aquilo que era possível extrair do livro de Deuteronômio,
Jesus preocupava-se com o interior do homem, com o que se passa na nossa cabeça, com o que se passa na nossa vontade, sobre aquilo que domina as nossas atitudes, sobre aquilo que domina as nossas preocupações. Esse é, de facto, aquilo que preocupa Jesus. Isso é, de facto, aquilo que Jesus aponta ao homem como mal e aponta neste texto. E, por fim, prezados irmãos, nesta parte em que nós consideramos aquilo que está mal no homem, por fim, todas estas coisas más que foram lidas ali, resultam em quem? Qual é a consequência deste mal que está em nós? Se nós deixamos que este mal viva em nós, que este mal nos domine, que este mal nos encaminhe nas nossas vidas e nas nossas preocupações e pensamentos. Este mal, o efeito de deixarmos este mal passar é a nossa degeneração. É a degeneração do homem. Moisés, perante a sarça ardente, lembram-se o que é que ele fez? Moisés, perante a sarça ardente, Deus a falar. Ele tapou o rosto. E nós, prezados irmãos, às vezes também tapamos o rosto, assobiamos para o lado. Não queremos saber se o mal nos degenera ou se o mal não nos degenera. Mas podemos pensar e podemos dizer, bom, se é assim, como é que é possível conciliar este homem criado à imagem e semelhança de Deus com aquelas características tão positivas e tão favoráveis, com este homem mau, com este homem depravado, com este homem sem dignidade? Como é que é possível conciliar estas duas vertentes? Nós, os homens que somos capazes dos atos mais nobres, que construímos hospitais, hospícios, casas de acolhimento, que recolhemos os imigrantes no Mediterrâneo, nós somos também capazes de fabricar câmaras de gás, câmaras de tortura, armas nucleares. E esta situação quase bipolar do homem tem várias consequências. Tem consequências, desde logo, consequências exteriores. Consequências exteriores na nossa relação com os outros, na forma política com que nos organizamos, que em quase todo o mundo tende hoje para uma democracia, se bem que haja sinais do contrário. Um grande teólogo americano, Reinaldo Niebuhr, ele dizia que o homem pode praticar exteriormente o bem, porque ele tem uma tendência para a justiça, que faz a democracia possível. Mas ele tem também uma grande inclinação para a injustiça, e por isso torna a democracia necessária. O homem que torna a democracia possível, como o menos mal dos regimes, também, porque tem tendência para a injustiça, também torna a democracia necessária. Interiormente, prezados irmãos, interiormente, se isto é exteriormente, na nossa relação com os outros, um modelo ideal, um modelo possível de relação com os outros, interiormente, nós voltamos mais uma vez àquela ideia do do egoísmo, do ego, porque muitas vezes nós pensamos assim: bom, temos aqui os mandamentos de Moisés, está tudo revogado. Nós agora temos aqui 2 mandamentos: amar Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a nós mesmos. Bom, na verdade, 3 mandamentos, porque se temos que amar o próximo como a nós mesmos, temos que nos amar a nós mesmos. Mas isso, prezados irmãos, não está na Bíblia, não está este mandamento lá. Nós não temos que nos amar a nós mesmos. E encontramos, por exemplo, em 2 Timóteo 3:2, uma crítica à natureza do homem muito dura. Deus não diz que nos temos que amar a nós mesmos, mas que temos que amar os outros. Nós devemos sempre lembrar-nos, prezados irmãos, interiormente, de que somos produtos de uma criação divina, mas também somos o resultado da queda de Adão e Eva. Somos o resultado daqueles que foram expulsos do paraíso. Nós, a Igreja, prezados irmãos, não somos os que ficaram no paraíso.
somos aqueles que saímos. Outro dia havia aqui uma brincadeira, agora havia um debate entre dois irmãos que estavam a dizer, os portugueses são os maiores, nós fomos à Índia, nós fomos ao Brasil, fomos a todo o mundo. E o outro dizia-lhe, olha, tu não és descendente desses que foram, tu és descendente dos que ficaram cá. E nós também somos descendentes daqueles que saíram do paraíso, somos descendentes daqueles que caíram, somos descendentes não só na nossa natureza, mas nas nossas inclinações, somos também descendentes daqueles que pecaram e que devemos reconhecer essa realidade. E no que diz respeito à nossa criação, à imagem e semelhança de Deus, devemos repudiar na nossa vida, no nosso pensamento, no nosso dia-a-dia, tudo aquilo que tem a ver com o que diz respeito à queda e à expulsão. Nós somos chamados tanto à autoafirmação quanto à autonegação, e devemos discernir um momento em que devemos negar a nossa inclinação e um momento em que a devemos acolher e aceitar. E por fim, prezados irmãos, devemos estar preparados para superar este paradoxo, para passar para a frente, para ir à frente deste paradoxo. A terceira consequência do nosso paradoxo é pessoal. Se Jesus diz que o pecado nasce dentro de todos os homens, no seu coração, então todos nós temos necessidade de constantemente procurar a regeneração, combater a degradação que o pecado cria em nós e que é operada pelo mal. E podemos pedir a Deus um coração novo, um coração purificado. Mas para isto, prezados irmãos, é preciso nós termos uma fé da qual se possa dizer: nunca em Israel vi tanta fé. É preciso nós termos uma fé tão firme, tão sólida e tão forte, que nós, efetivamente, possamos ser como este centurião do primeiro texto que lemos. O centurião que vai não à procura de algo para si, não à procura de algo para a sua mulher, não à procura de algo para o seu próximo centurião, para alguém do seu nível. Ele vai à procura de Jesus para que Jesus cure o seu servo. E bastava uma palavra de Jesus. Bastava uma palavra de Jesus, que a nossa fé saiba ser construída e solidificada com base na ideia deste centurião, que possa também, de alguma maneira, nós pensarmos que Jesus poderia dizer dela que nem em Israel viu tanta fé. Que Deus nos ajude, de facto, a entender a sua palavra, a entender a sua mensagem e estar sempre disponíveis para fazer prevalecer sobre o homem mau, decaído e expulso do paraíso, o homem novo, criado à imagem e semelhança de Deus no Antigo Testamento e renovado, purificado pelo sangue do Calvário. Amém.